Fala gente, beleza? Victor Viana aqui. No vídeo de hoje eu resolvi fazer uma análise desse notebook aqui, muito bom, que é o LG Gram 15Z90N. Esse notebook ele foi lançado em 2020, mas é um notebook que ainda faz muito sucesso. Eu vou te mostrar o porquê nessa análise que eu vou fazer. Se você quiser ver o preço desse notebook atualizado, os links vão estar aqui na descrição. E se você quiser me dar aquela força, não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Primeiro ponto, para quem é o LG Gram? O LG Gram ele é um notebook ultra portátil, tá? Muito leve, e ele foi pensado para atividades de produtividade no geral, trabalho e estudo. Então, ele tem uma excelente combinação entre portabilidade, boa qualidade de tela, ele tem uma tela muito boa e ele tem uma excelente autonomia de bateria. Então, para que tipo de público eu indico o LG Gram? Profissionais criativos, fotógrafos, jornalistas, estudantes, seja de faculdade, de pós-graduação, MBA ou mesmo de escola, advogados, contadores, profissionais liberais, etc. E para quem que eu não indico o LG Gram? O LG Gram ele não é um notebook pensado para o público gamer, ou seja, se você estiver procurando um notebook para jogar jogos pesados e tal, esse aqui não é o modelo indicado. E o LG Gram eu não indico para quem vai precisar trabalhar com arquitetura ou engenharia com softwares muito pesados que exigem muita performance gráfica. Então se você for mexer com 3D, com coisas desse tipo, talvez o LG Gram não seja o notebook mais indicado, porque você precisaria de uma configuração mais exigente. Configuração do LG Gram. Esse LG Gram que eu tenho aqui em mãos, ele tem a tela de 15 polegadas e a configuração dele é processador i5 1035G7. Então, esse é o processador dele, é um processador de 10ª geração, tá? A gente já está na 12ª geração. Então o processador dele já não é um processador tão atual assim, mas ainda eu considero um processador bem interessante. Adicionalmente, ele tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Então a configuração do LG Gram é uma configuração boa para produtividade, boa para a maioria dos usos que você teria de produtividade no dia a dia, tá? E é um notebook que vai fazer tarefas básicas a intermediárias com o pé nas costas. Bom, a placa de vídeo desse notebook é uma Intel Iris G7. Ela é uma placa de vídeo on-board, ou seja, ela é integrada ao processador. Então, muito por conta disso, esse não é um notebook que eu indico para jogos pesados, já que ele não tem uma placa de vídeo dedicada. Em relação ao processador, ele faz 8.500 pontos no CPU Benchmark, que é um site especializado em métricas, né, em comparações de processadores. 8.500 pontos é uma boa pontuação, tá? Então você vai conseguir fazer tranquilamente suas tarefas aí que esse processador vai precisar ser exigido sem problema nenhum. Então mesmo que seja um processador de 10ª geração, ele ainda é considerado um processador bom. Bom, em relação à memória, ele vem com apenas um slot de memória RAM. Então você pode fazer upgrade de memória, mas você vai ter que trocar o pente de 8 GB que vem nele por um pente maior. Então esse é um ponto que eu considero talvez um ponto fraco, você não tem 2 slots. Em relação ao SSD, ele já vem com SSD de 256 GB modelo M2 e tem um slot adicional para se você quiser fazer um upgrade. Então você consegue colocar outro SSD e aumentar o armazenamento do LG Gram, caso você tenha necessidade. Bom, design e construção do LG Gram. Primeiro ponto aqui que qualquer pessoa que toca nesse notebook vai notar é em relação ao peso. Esse notebook ele pesa apenas 1 kg. Ele é muito leve. É um notebook que realmente, apesar dele ter uma tela de 15 polegadas, ele pesa muito pouco. Para conseguir chegar nesse peso, para você ter ideia, esse peso chega a ser um peso mais leve que o peso do MacBook Air, que já é um notebook bem leve também. Então, para a LG conseguir chegar nesse peso, ela usou liga de magnésio na carcaça do notebook, tá?
A liga de magnésio, ele é um material que ela é melhor do que o plástico, mas ela é um pouco pior do que o alumínio. Então é como se fosse um material que está no meio termo entre o plástico e o alumínio. A liga de magnésio, ela lembra um pouco o plástico. Quando você pegar aqui nele, você vai achar talvez que o notebook é de plástico, tá? Mas não é. É esse material chamado liga de magnésio. Então, em termos de toque, né, em termos da forma como você vê e usa o notebook, a liga de magnésio ela não é tão premium quanto o alumínio. O alumínio você realmente nota, você sente que o notebook é mais robusto, mas com certeza é um material melhor e mais resistente e mais leve que o plástico. Bom, em relação ao design geral do LG Gram, eu acho ele um notebook muito bonito, tá? É um notebook fino, ó, nas pontas, leve, né? E o design dele é bem bonito mesmo. Esse aqui é um cinza meio que chumbo, né? E ele é um notebook que você consegue abrir com uma mão só, como você pode ver aqui. Mesmo ele tendo só 1 kg, você consegue abrir ele com a mão, o que é um bom indicativo de construção boa, tá? De notebooks. Então, em termos de design, realmente eu gosto bastante do design do LG Gram. Portas e conectividade. Bom, em termos de portas e conectividade, o LG Gram não decepciona. Ele tem uma boa ou até uma excelente combinação de portas. Bom, do lado esquerdo aqui a gente vai ter uma porta de carregamento, que é a porta que você insere aqui o seu carregador para carregar a bateria. Você tem uma USB-A, você tem uma porta HDMI e você tem uma porta USB-C. Já do lado direito você vai ter uma porta Kingston Lock, que é aquela porta que você coloca uma espécie de cadeado para travar o teu notebook na mesa. Você vai ter 2 portas USB-A, você vai ter uma porta combo para fone e microfone e você vai ter uma porta para cartão de memória, para cartão micro SD, tá? Então, em relação às portas, eu acho que o LG Gram, ele te entrega uma excelente combinação, tá? Uma excelente combinação de portas que você não vai ter problema nenhum para usar ele no dia a dia. Bom, um ponto que eu considero extremamente importante que você vai ter agora nesse LG Gram é que essa porta USB-C, ela suporta carregamento. Então você pode ligar aqui o seu carregador USB-C que o teu LG Gram vai carregar. Então o mesmo carregador que você usa, por exemplo, para o teu smartphone e para outros equipamentos eletrônicos, você pode usar ele, o mesmo carregador e o mesmo cabo USB-C para carregar o teu notebook. Isso é uma coisa que você só vai achar em notebooks premium aqui no Brasil, notebooks mais caros. Os notebooks de entrada, a grande maioria não suportam carregamento por USB-C. Então isso é um ponto muito legal que a gente acha no LG Gram. Segurança e acesso. O LG Gram, ele tem um leitor de digitais aqui do lado direito superior, em cima do teclado numérico. Esse leitor ele funciona integrado ao Windows Hello e é um leitor muito bom, tá? Muito bom mesmo. Eu tenho 0 problemas utilizando ele, funciona rápido, tranquilo e fácil. Lembrando que leitor de impressões digitais também é uma funcionalidade que você não encontra tão fácil em notebooks mais de entrada no Brasil. Não é uma funcionalidade, não é algo que você encontra muito fácil. Normalmente você vai achar em notebooks mais caros. Próximo ponto, tela do LG Gram. Como eu já falei várias vezes aqui em vídeos no canal, não é fácil de achar telas boas para notebooks no Brasil. Tela é algo que infelizmente o nosso mercado está acostumado a colocar telas medianas para ruim em notebooks que a gente vai comprar, tá? Então, no caso do LG Gram, você vai ter uma boa surpresa, porque a tela dele é uma tela que tem um bom brilho, uma boa fidelidade de cores, um bom contraste e é uma tela Full HD IPS. Então, ela é uma tela que ela não é a melhor das telas do mundo para notebook, mas ela também não é uma tela ruim, ela é uma tela intermediária que vai te surpreender se você for comparar com telas de notebooks de entrada. Então é uma tela que eu realmente gosto muito, tá? É uma tela que me surpreendeu e ela tem um bom ângulo de visão. Ela é uma tela que é boa para você assistir filmes de Netflix, para você navegar, enfim. É um notebook que realmente consegue aliar, né, uma boa qualidade de imagem, uma boa tela com portabilidade, com autonomia de bateria, beleza? Então a tela realmente foi uma grata surpresa que eu tive
aqui no LG Gram. E você vê que você consegue praticamente abrir ele todo, né? Ele tem um ângulo, né, de uso aqui da tela bastante elevado. Então isso ajuda a, quando você está em ambientes claros, você achar o melhor ângulo de visão aqui para você enxergar a tela dele. Bom, em relação ao áudio e webcam do LG Gram, o áudio dele eu gostei, eu acho que é um áudio bom e suficiente para você utilizar no dia a dia. Os dois alto-falantes deles ficam aqui nas regiões inferiores das extremidades aqui do notebook, então você vai ouvir o áudio dele melhor se o notebook estiver numa superfície plana. Assim, eu particularmente tenho zero defeitos em relação ao áudio, eu acho que é um áudio suficiente para você fazer reuniões e para você ouvir música no dia a dia tranquilo. Eu vou tentar colocar o áudio aqui para ver se você consegue tirar suas próprias conclusões, tá bom? Bom, então assim, como você ouviu aí, o áudio ele é relativamente alto, você vai ter uma qualidade suficiente de som, né? Não vai ser o melhor som do mundo, mas é um som relativamente equilibrado e que vai te atender tranquilamente no teu dia a dia se tu precisar utilizar os alto-falantes desse notebook, beleza? Em relação ao webcam, o webcam dele é uma webcam HD e a qualidade dela é uma qualidade ok. Nada demais, nada de muito surpreendente, mas é uma webcam que, se você tiver numa condição de ambiente com boa iluminação, ela vai te entregar um bom resultado. Então é uma webcam suficiente para você fazer suas reuniões de dia a dia e coisas assim, tá bom? Ele não vem com nenhuma capinha aqui de proteção da webcam, então se você quiser ter aquela proteção de privacidade, você teria que comprar alguma coisa e encaixar aqui. Bom, teclado e touchpad do LG Gram, tá? O teclado dele é um teclado grande, com as teclas tem um bom tamanho, tá? Eu particularmente gostei. O teclado dele já tem o padrão brasileiro e é um teclado retroiluminado. É um teclado também que tem essa parte aqui do lado direito, que é o teclado numérico dedicado. Então eu particularmente gostei do teclado do LG Gram. Eu acho que é um teclado bom, ok para você digitar, que você não teria problemas adicionais, tá? Em relação ao touchpad, eu achei um pouco pequeno, né? O touchpad ele não é tão grande assim, mas é um touchpad bom, é um touchpad que você consegue navegar bem tranquilamente, não, sem problemas nenhum, e ele responde bem, tá? Aos seus comandos. Não vai ser um touchpad, obviamente, igual ao de um MacBook, né? Mas é um touchpad muito bom que você não teria problemas em utilizar no dia a dia. Então eu particularmente gostei muito do touchpad do LG Gram, só acho que talvez poderia ser um pouco maior, beleza? E ele tem botões aqui embaixo, o touchpad tem dois botões aqui, um no lado esquerdo e um no lado direito aqui embaixo do touchpad, que vai ser o botão direito e o esquerdo para você clicar. Bom, em relação à performance do LG Gram, tá? Essa configuração dele não é uma configuração que vai te entregar uma performance muito absurda. Ele é um notebook pensado em produtividade, autonomia de bateria e em ser leve, beleza? Mas se você quiser utilizar softwares gráficos, Photoshop, softwares da Adobe e tal, ele vai rodar, porém, por não ter uma placa de vídeo dedicada muito forte, ele não vai te entregar o topo de performance para você, por exemplo, trabalhar com edição de vídeos ou trabalhar com audiovisual ou coisas assim, beleza? Então ele é um notebook para uso básico a intermediário, que vai te entregar algum resultado. Se você quiser editar algum vídeo nele, ele vai editar. Óbvio que ele não vai ser o melhor dos mundos se você quiser extrair muita força, muita performance gráfica dele. Mas para uso geral, uso intermediário, uso de escritório e tal, ele é um excelente notebook e eu não tenho a reclamar da performance dele, desde que você faça o uso que ele é indicado. Bom, em relação à performance gráfica, eu já te falei, mas eu vou repetir. Esse notebook aqui, ele não vai rodar praticamente nenhum jogo pesado. Ele não foi feito para isso, não adianta você comprar esse notebook pensando em jogar, não é a proposta dele, ele não é um notebook gamer. Então, apesar dele rodar alguma coisa que talvez com gráficos no low, né, no baixo, no máximo no médio, a proposta do LG Gram não é jogo. Então eu nem indico você comprar esse notebook se você estiver pensando realmente em ter um notebook
para jogar. Bom, em relação à autonomia de bateria, aqui esse notebook é muito bom em autonomia de bateria. Se você utilizar ele com o brilho no máximo da tela, ó, nesse caso aqui que a tela está com o brilho no máximo, ele vai durar tranquilamente umas 8 a 9 horas de autonomia de bateria, ou seja, você consegue passar um expediente inteiro, manhã e tarde com esse notebook fora da tomada, o que é uma autonomia muito boa. Se você utilizar o brilho de tela dele no médio ou com menos de 100%, você vai conseguir autonomias aí acima de 10 horas, 12, às vezes até 14, 15 horas. Então assim, é um notebook muito bom de autonomia de bateria. Bom, o carregador original que vem com ele é esse aqui, é um carregador relativamente pequeno, então você não vai ter problema nenhum de levar ele para os locais. Só que eu particularmente indico a nem usar esse carregador aqui, porque como ele consegue carregar por USB-C, é muito mais vantagem você ter um carregador USB-C, que vai ser o carregador do teu smartphone, ou que vai ser o carregador de outros equipamentos que tu já tem, e você aproveita esse carregador USB-C para carregar o teu LG Gram pela porta USB-C. Ventilação e temperatura. Gente, o LG Gram é um computador, é um notebook relativamente frio, ele vai rodar frio na maioria das vezes. Você não vai ouvir as ventoinhas dele, ele não faz muito barulho, então ele é super tranquilo de utilizar. Às vezes, quando você exige muito dele, ele vai dar uma esquentadinha mais ou menos por aqui na região central, mas não vai te incomodar no teu uso, beleza? Então, zero problemas em relação a aquecimento ou a questão de barulho de ventoinhas. Bom, agora vamos lá para fechar aqui os pontos fortes e os pontos fracos que eu achei do LG Gram, beleza? Vamos lá, pontos fortes. Tela excelente, Full HD com IPS, com bom contraste, bom brilho, boa fidelidade de cores e uma boa qualidade no geral. Teclado e touchpad bons, teclado bom de usar, bom de digitar, touchpad muito bom também, você consegue utilizar ele tranquilo, fazer gestos e tudo mais. Notebook extremamente leve, apenas 1 kg, qualidade de construção boa, né? Construção, carcaça em liga de magnésio, que é um material mais resistente que o plástico, muito leve e uma excelente autonomia de bateria. E para fechar, que eu também considero um ponto forte, uma boa combinação de configuração. Não é a configuração mais potente do mundo, mas é uma configuração muito boa para uso de produtividade, né, de básico a intermediário no geral. Agora vamos aos pontos fracos que eu achei do LG Gram, tá? Primeiro ponto fraco é o seguinte: a liga de magnésio, apesar de ser um material bom, resistente e leve, ela lembra muito plástico. Então ele é um material que quando você pega nele, você não acha que é um material premium, você acha que talvez seja plástico. A liga de magnésio está mais para o plástico do que para o alumínio, então isso eu achei que talvez seja um ponto fraco. O segundo ponto fraco é que o processador dele está ficando relativamente já um pouco ultrapassado, ainda está na 10ª geração da Intel, enquanto a gente já teve agora o lançamento da 12ª. Então, por conta disso, dessa questão da geração, isso talvez seja ainda um ponto fraco para algumas pessoas. E o último ponto fraco que eu acho é muito provavelmente a questão dele não ter uma placa de vídeo dedicada, e aí para algumas pessoas que procuram um notebook mais para jogos, ou mais para edição de vídeos, ou mais para usar com softwares de engenharia e arquitetura, talvez o LG Gram não seja a melhor opção por conta disso, beleza? Mas no geral é um notebook que tem muito mais pontos fortes do que pontos fracos, e é um notebook que eu acho ele um excelente custo-benefício para você utilizar no dia a dia, né? Para pessoas que gostam de utilizar notebooks com Windows. O preço dele fica mais ou menos entre o notebook de entrada e o MacBook Air, então ele fica mais ou menos ali no meio termo, e ele é uma excelente opção para você que não quer pegar o notebook mais baratinho, que é todo em plástico, tem uma tela ruim, mas também que você não quer ir para o MacBook, que vai ser um pouco mais caro, vai ser premium, mas que ou você não tem um orçamento ou você não gosta de usar macOS. Então nesse sentido aqui o LG Gram passa a ser uma excelente opção que está ali no meio entre o notebook barato e o notebook caro. Bom, então para finalizar, era isso que eu tinha para te falar. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou responder todo mundo. Se você quiser ver os preços atualizados aqui do LG Gram, vão estar na descrição do vídeo. E se você gostou dessa análise, não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal, que ajuda demais a gente a continuar crescendo, beleza? Um grande abraço e até a próxima.